mão no coração, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença. Iniciamos o nosso jejum hoje às 7 da manhã. Vamos, meu Deus, até amanhã às 7 da manhã. 24 horas de jejum. Estamos, meu Deus, realizando o jejum da gratidão, pois somos gratos ao Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos, meu Deus, pela vida, pela nossa família. Somos gratos, meu Deus, por conhecer o Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade. Somos gratos por tudo, Senhor. E cremos no Senhor. Independente de qualquer situação, nós cremos no Senhor. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Porque, Deus querido, o Senhor tem informações que não temos. O Senhor tem planos que não conhecemos. O que cabe a cada um de nós é estarmos aqui, orando, jejuando, clamando, intercedendo, confiando. E estamos aqui, Senhor. Então ouça a Tua igreja, ouça as nossas orações, o nosso clamor. Eu quero concordar com cada oração que foi realizada no Teu altar. Meu Deus, todos que passaram por aqui, eu concordo com cada oração, com cada clamor, meu Deus, que se concretize, que se materialize. E eu peço, meu Deus, conduza este trabalho, conduza esta reunião, que não seja eu, mas seja o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a conduzir a nossa casa. Nos ensina, Senhor, a conduzir os nossos filhos. Nos mostra o caminho, Senhor Deus. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra, pois queremos dirigir os nossos filhos na Tua palavra, segundo a Tua vontade. Meu Deus, visita as nossas crianças. Meu Deus, guarda os nossos filhos, Senhor Deus, de toda obra do diabo. Guarda de laços do passarinheiro, guardas de ciladas, meu Deus. Guarda de toda influência ruim. Guarda, meu Deus, de amizades erradas, meu Deus. Passa com o Teu sangue sobre as nossas crianças. Passa com o Teu sangue sobre as nossas crianças, Senhor. Livra aquelas que estão, meu Deus, aquelas que vivem, meu Deus, sobre abuso, seja ele emocional, físico, mental. Guarda as nossas crianças, livra as nossas crianças, Senhor Deus. Guarda os nossos lares, proteja cada família, Senhor Deus. Guarda, Senhor, as nossas crianças. Meu Deus, nós só podemos orar, meu Deus. O que podemos fazer a não ser orar? Estamos aqui orando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, o Senhor na Tua palavra fala muito sobre os pequeninos. O Senhor na Sua palavra fala da importância da criança. O Senhor diz na Tua palavra a importância de ensinar o caminho, de mostrar o caminho, de ter um coração segundo de uma criança. E mostra para cada um como é importante a criança, como ela é importante para o Senhor. É uma joia, é como a Tua palavra, os filhos são herança do Senhor. As nossas crianças, nossos filhos são como uma herança que recebemos. Senhor, então nos usa, nos capacita como pai, como mãe. Meu Deus, que possamos ensinar os nossos filhos segundo os princípios e valores do Teu reino. Ensinar os nossos filhos a verdade do mundo, Senhor. Nos capacita, nos ajuda para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, eu entrego esta reunião nas Tuas mãos. Eu confio no Senhor e eu abençoo cada lar, cada família. Eu abençoo as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar por gentileza. Bom, mais um dia, mais uma oportunidade. Estamos aqui firmes e fortes. Projeto Casa Firme, jejum de 24 horas, jejum de gratidão. E eu tenho falado muito, eu estou lendo um livro, e é um livro que ao final, né, cada culto eu estou trazendo um capítulo, cada culto eu estou falando sobre o capítulo, e no final eu vou falar qual é o livro, né, o nome do livro, eu vou passar para você que é pai, para você que é mãe, porque é muito importante que você adquira esse livro. Além das 5 linguagens do amor da criança, esse livro é um livro maravilhoso,
que traz consciência, que ensina, é muito importante. E eu tenho falado que, na semana passada eu falei como é importante a conversa do dia a dia. É na conversa do dia a dia que vamos ensinando aos nossos filhos, que vamos mostrando para os nossos filhos sobre Deus, ensinando a palavra de Deus. É na conversa do dia a dia. Também falei sobre o tempo, quem tem mais tempo com os seus filhos é quem está influenciando eles. Né? Se meu filho ele fica envolvido com a vida espiritual 1 hora por dia, e aí ele gasta 6, 7, 8 horas na escola, no videogame, no celular, quem está influenciando mais é a escola, o videogame e o celular, não a palavra de Deus. Então, com quem os nossos filhos passam mais o tempo deles ali, é que está influenciando. Então, eu falei da televisão, que a televisão influencia, o celular, videogame, até mesmo as escolas. Né? O que estamos vendo muito isso. O quanto as amizades na escola estão influenciando. E nesse domingo, eu até tive uma conversa com os adolescentes, fiquei ali horas mostrando para eles que o quanto eles por besteira, eles são influenciados. Então, tem um grupo de amigos, aí você se envolve com aquele grupo, logo você, em vez de você chegar a influenciar, ser a luz e o sal, logo você é influenciado. Aí você pega o jeito, a forma de falar, as gírias. Então, você acaba sendo influenciado, e não pode ser assim. Mas onde começa isso? É eu ensinando dentro da minha casa, através da conversa do dia a dia, as coisas do cotidiano. Também falei sobre termos cuidado como pai, como mãe, para não despregar aquilo que pregamos tanto. Porque no dia a dia é onde tem esse erro. Então, os nossos filhos estão aqui na igreja, eles olham para você e vê você buscando, clamando, orando, jejuando. Mas aí no dia a dia, tudo aquilo que ele viu aqui na igreja, o seu comportamento, a forma que você fala com as pessoas, aí lá no dia a dia, ele encontra outra pessoa. E aí você acaba despregando tudo que você vem pregando. Quando você fala muito, você não pode mentir, você não pode mentir, você não pode mentir. Mas aí lá na sua casa, fala que o papai não está. Então, qual é a verdade? Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de atitude. Precisamos ser um só. Eu sou o mesmo aqui, eu vou ser o mesmo na igreja, eu vou ser o mesmo na minha casa, eu vou ser o mesmo no meu trabalho, eu vou ser apenas, só existe apenas uma pessoa, e não duas. Também falei sobre, eu até dei o exemplo, né, da chuva maldita, né, do pai que ele planejou todo final de semana. Eu olhei na previsão do tempo, vai estar ensolarado, eu vou sair para pescar, vamos andar de bicicleta, eu vou jogar futebol, eu vou para o churrasco, amanhã é um grande dia. E logo que amanheceu estava chovendo. E o pai olhou lá fora e o filho do lado, e o pai disse, né, nossa, mas que chuva maldita, que praga, que maldição, que azar. Aí o filho olhou para o pai e perguntou, mas por que chuva maldita? O que é isso? Ou seja, se Deus é Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do clima, a chuva não faz parte da criação de Deus? Então seria Deus maldito? A chuva é maldita? Ou seja, vai colocando outras verdades, não a verdade de Cristo, a verdade da palavra. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o que falamos para os nossos filhos e como agimos diante deles. Porque eles são câmeras com perninhas, é incrível, é uma esponjinha. Você faz algo aqui, quando você olha, eles estão imitando ali do outro lado.
E hoje eu vou falar sobre os nossos filhos e o Evangelho. Como a palavra deve ser ensinada de forma tranquila e amorosa. Bom, sabemos que os nossos filhos já nascem inimigo de Deus. Aqui em Romanos 3:23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Seu filho começou a vida como inimigo de Deus. Ele era uma pessoa não regenerada, pecadora. Uma pessoa rebelde e inimiga de Deus. Será que você crê nisso? Que os nossos filhos, quando nasceram, a partir do momento que uma criança nasce, se você crê nisso, que ela já nasce pecadora? Se você me responder que sim, e eu acredito, pastora, que já nascemos pecador. Se sim, você pode ter uma grande esperança e paz sobre seu filho e sobre o relacionamento dele com Deus. Se não, se você falar, não, eu não creio nisso, não nascemos pecadores. Se você não crê nisso, então você não terá razão para dizer ao seu filho o que ele precisa saber para se tornar amigo de Deus. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer que você, os nossos filhos, já nascemos pecadores. Mas por intermédio de Jesus Cristo, fomos perdoados e o Senhor o Senhor Jesus é esse intermediário entre eu e Deus. Porque é o que está escrito em Romanos. Então, como eu li agora em Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da glória e do perdão, da misericórdia de Deus. E que não há nenhum justo sequer, como está escrito em Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo sequer. Isso é também o que Davi disse em Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci, ou eu nasci na iniquidade e um pecado me concebeu minha mãe. Então, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Paulo resume essa doutrina em Efésios 2, do 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia é bem clara. O seu filho, assim como você, nasceu inimigo e merecedor da ira de Deus. Porém, em nossos dias, esse não é o pensamento popularmente disseminado. Não é raro. As pessoas enxergam as crianças como vítimas inocentes. É só uma criança, ela é inocente. Sim, a criança ela é inocente. E falamos muito que a criança não pode perder a sua inocência. Mas precisamos entender que a criança ela já nasce pecadora. Porque aí entra o meu papel de pai e de mãe, mostrar ao meu filho por que nascemos pecadores e por que a morte do Senhor Jesus na cruz. Se elas fizerem algo errado, provavelmente porque não aprenderam o que é certo ainda. Afinal de contas, são apenas crianças. Como eu já falei, a criança, quando ela está nesse processo de formação, às vezes está aprendendo a falar. Você pergunta, meu amor, foi você que jogou o brinquedo? Não fui eu, né? Vai falar aquela voz de que não fui eu. E aí você para e pensa, mas eu vi ela jogando, por que ela disse que não foi ela? Mas ela é tão pequenininha, porque ela está mentindo. Da onde surgiu a mentira? Por quê? Pois todos pecaram.
Como está escrito, não há um justo sequer. Sei que sou pecador desde que nasci. E muitas vezes nos deparamos, se você tem filhos aí, você já se deparou, ou se você está no processo aí, passando pela fase de desenvolvimento, você está percebendo, pegamos mentira, pegamos coisas que falamos, meu Deus, da onde essa criança pegou isso? E desde pequenininho já sai a natureza humana, a carne. Então hoje um bebezinho que está aprendendo a falar, ele pode jogar um brinquedo, você perguntar, foi você que jogou? E ele falar não. Aí você já entra em pânico, nossa, e agora? E agora? É bebezinho desse jeito, já está mentindo, imagina quando for adulto. Mas aí temos que entender que é da natureza humana dessa criança. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ensinar a verdade de Cristo. Eu preciso conduzir aquele bebê, aquela criança. Eu preciso modificar através de Jesus Cristo. Outra ideia comum é que elas tiveram exemplos negativos também. Tem muitas crianças que, além da natureza humana dela, de ter, como todo ser humano, nascer pecador, também tem uns exemplos negativos. Então, é só você pensar, a criança, já sabemos agora, ela nasce pecadora. Ela cresce num lar de pessoas que não têm problema com a mentira, com a falsidade, com o engano. Aí piora. Então, aquilo que já tinha que ser tratado só vai crescendo, só vai aumentando com exemplos negativos. Como eu falei, filho, fala que eu não estou. Pai, mas tá chamando, pai, alguém te ligou, quer falar com você? Não, eu não estou, fala que eu não estou. Como você não está? Você está falando que não está, você está aqui presente. Então, os exemplos negativos só vai aumentando o quê? A natureza carnal, a natureza humana daquela criança. As afirmações negativas que a Bíblia faz sobre a natureza humana podem parecer duras e ofensivas, porém são verdadeiras. Tem muitas coisas que encontramos na palavra de Deus que elas são duras. São duras, mas elas são verdadeiras. E elas são verdadeiras para nossa salvação. Deus, Ele não dá uma palavra para machucar, para ferir, para prejudicar, mas a palavra, ela sempre vem como forma de ensinamento. A palavra vem para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, qual direção. Então, a palavra, ela parece dura e ofensiva, porém ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva e ela é eficaz. Nesse caso, a dura verdade é a mensagem mais doce. A Bíblia explica precisamente qual é o problema. A palavra de Deus sempre vai explicar o porquê daquele problema. É incrível. Ela sempre explica. Mas também nos dá a resposta certa para ele. É como eu falei, a palavra de Deus é a orientação que precisamos. A palavra é dura, mas ela vem para explicar, vem para mostrar o caminho, vem para ensinar, vem para te ensinar a romper. A resposta de esperança é que aqueles que nasceram inimigos de Deus para conhecer a paz com Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Antes que eu comece a falar sobre como apresentar o Evangelho aos seus filhos, precisamos entender a respeito das crianças. Algumas vezes, os pais levam a sério a doutrina bíblica do pecado, mas perdem o equilíbrio e caminham em outra direção. Se você é pai, você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes, a doutrina bíblica, acabamos pesando muitas vezes os nossos filhos através de uma atitude errada. Então precisamos tomar cuidado
De que maneira eu estou ensinando a palavra de Deus? Como eu estou ensinando a palavra de Deus? Como uma ordem, como uma obrigação? Porque provavelmente você já conheceu histórias de pessoas, não, eu nasci dentro da igreja, eu vim de um berço cristão, eu sou de um berço cristão, me decepcionei, não deu certo. Por que se usa essa expressão? Porque a palavra de Deus foi passada como um peso e não como a verdade. Então aqui, mas perdem o equilíbrio e caminham em outra direção. Eles sabem que os seus filhos nasceram maus. Nós sabemos que os nossos filhos nasceram maus, com um coração pecaminoso. Você, nós nascemos mal, nascemos com a natureza pecaminosa. E por essa razão, acabam sendo pessimistas demais sobre a capacidade que a criança tem de entender o Evangelho. Muitas vezes somos pessimistas. Não acreditamos que os nossos filhos têm a capacidade de entender sobre o Evangelho. Eles tendem a duvidar, nós temos a tendência de duvidar da sinceridade da oração ou da profissão de fé de uma criança, assumindo uma postura incrédula, como se dissessem, só acredito vendo. Muitas vezes, como pai, como mãe, você já usou, você deve usar essa expressão. Eu só acredito vendo. E o que você está ensinando? Quando você usa essa frase? Por isso que eu falo, precisamos ter consciência do que estamos falando. Porque às vezes estamos falando coisas que não faz sentido nenhum. Vai contra a verdade da palavra, vai contra tudo. É como estamos vivendo esse tempo, né, das eleições, tudo que está acontecendo no Brasil. Jejuamos, oramos, clamamos, estamos clamando ainda sobre a nação. Tudo foi feito e tudo está sendo feito. E aí, no domingo, diante do resultado, eu creio que provavelmente, quando a bispa veio e falou, você não pode falar, o povo merece comer carne, você não pode falar, esse povo merece, o povo tem um Deus, tem o governo que merece, e tal, e tal, e tal. Foi de uma cegueira tão grande, que eu cheguei até a falar para alguém que estava do meu lado, eu acho que todo mundo errou e pecou um pouquinho nisso. Porque foi uma revolta, foi uma ira, e foi uma cegueira. E sem perceber, estávamos o quê? Amaldiçoando a nossa nação. Como a bispa falou ontem, a bandeira preto e branco, luto. Acabou? Morreu? Uai, mas cadê a fé? E quando precisamos prestar atenção no que estamos falando. Então, se você é pai, você é mãe, se você está ali com o seu filho está fala algo ou tem um comportamento e você olha e fala assim, só acredito vendo. O que você está ensinando para ele? Você não está mostrando e nem ensinando a fé. Porque a fé é eu crer e acreditar naquilo que eu não estou vendo. E quando o seu filho fala algo positivo para você, eu tenho uma atitude positiva, você fala, agora eu só acredito vendo. Você está mostrando e ensinando para ele que só vendo, só tocando para crer. E não é isso que a palavra ensina. Felizes os que não viram, mas creram. Eu preciso crer antes de ver. Analisando meticulosamente o comportamento do filho para julgar se ele está produzindo frutos espirituais consistentes. Muitas vezes os pais exigem mais frutos espirituais de crianças professoras do que de adultos professores. Muitas vezes, como pai, como mãe, estamos exigindo muito mais dos nossos filhos do que de nós mesmos.
Muitas vezes estamos exigindo a mudança completa dos nossos filhos e não a nossa. Mas a mensagem do Evangelho, entendida corretamente, resolve as duas visões equivocadas. A de insistir que as crianças são boas por natureza e de impor sobre elas que entendam, que atendam a um padrão irreal de desempenho. Ou seja, agora eu entendo, nascemos com uma natureza pecaminosa. Agora eu conheci a Cristo, agora eu tenho um entendimento correto do Evangelho, da palavra. E eu resolvo tudo isso. Então agora eu preciso insistir com essa criança, um bebezinho, como eu dei o exemplo de um bebezinho que mentiu. E você olha e fala assim, mas ele está aprendendo a falar agora, ele mentiu assim. Então agora, entendendo a mensagem correta do Evangelho, você faz o quê? Eu vou insistir para que essa criança, esse bebê, ele aprenda a natureza de Cristo, o caráter de Cristo. E a de impor sobre ela que ela entenda o padrão. Qual é o padrão? O padrão do reino. Então eu pergunto para você, o que é o Evangelho? De acordo com 1 Coríntios 15, do 3 ao 4, contém 3 elementos do Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O primeiro elemento é que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Nos ensina que o homem é desesperadamente culpado. Deus, desde o nascimento, Ele é um Deus santo que exige o quê? Perfeição. Deus é um Deus que exige a perfeição. Cristo é o único que pode satisfazer as exigências de Deus. Só Jesus Cristo, para uma vida perfeita. Portanto, cristão, quando Cristo morreu por seus pecados, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, quando eu me torno cristão, eu recebo Cristo na minha vida, a justiça de Deus, ela é satisfeita. Eu consigo atingir o que Deus espera. Eu passo a ser santo. Por isso que você precisa entender e prestar atenção, porque isso aqui você deve ensinar. É como eu acabei de ler, você insiste e impõe sobre os seus filhos, ensinando. O segundo elemento é que Cristo morreu, pagou por completo o preço por nossos pecados. Cristo, o homem, morreu para que você e eu, todos, crescem nele e possamos o quê? Ter vida, uma vida de paz, alegria, com abundância, com misericórdia. A misericórdia de Cristo nos alcançou. O terceiro elemento é que Cristo venceu a morte. Como a bispa falou no domingo, o diabo não tem nem a chave da casa dele. Nem a chave da casa dele o diabo tem, porque Cristo morreu e ele venceu a morte. Ao ressurgir dos mortos, conforme Deus havia prometido. A mensagem do Evangelho é encontrada em toda a Bíblia. Essa é a boa notícia. Não é complexo. O foco é a obra de Cristo. Não há o homem. Então, o foco é a obra de Cristo, não o homem. Apenas Cristo pode satisfazer a justiça e a perfeição que Deus exige. Somente Cristo pode satisfazer as exigências de Deus. Aqui em Efésios, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne.
Ou seja, antes de conhecer a Cristo, vivíamos satisfazendo a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, Deus, Ele é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida justamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, tudo foi perdoado. Quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu atinjo a medida, eu passo a ser santo, eu sou perdoado, eu ressuscito com Cristo. O Evangelho. Então, um resumo: Jesus morreu por nossos pecados, a ira de Deus que estava sobre nós recaiu sobre Jesus, por esse motivo ele morreu e foi sepultado. Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho e é isso que a Bíblia ensina sobre o Evangelho. Essa mensagem de boas novas traz vida e luz para um mundo sombrio. Essa mensagem trará vida e luz para quem? Para os nossos filhos. Por isso que eu preciso conhecer, por isso que eu preciso entender o que é o Evangelho. E eu te mostrei, resumido, o que é o Evangelho. O Evangelho é a morte de cruz, é a ira de Deus que estava sobre nós, que recai sobre Cristo, e é Jesus ressuscitando dos mortos. Então, essa mensagem trará vida e luz para os nossos filhos. E é isso que eu preciso ensinar para quem? Para os meus filhos. Todos os dias, dia após dia, nas conversas do dia a dia, do cotidiano. O que os seus filhos creem ser o Evangelho? Agora, vamos lá, vou bater de frente com você. Seu filho crê que o Evangelho de Cristo diz respeito ao que o Senhor fez na cruz? Será que os seus filhos pensam que o Evangelho significa que Deus só ficará feliz se ele obedecer a ele e a você? Então, vai pensando nessas perguntas. Vou repetir para você anotar e responder. Então, o que os nossos filhos, eles acreditam que é o Evangelho? Então, será que eles acreditam que o Evangelho de Cristo diz a respeito ao que o Senhor fez na cruz? Será que os nossos filhos pensam que o Evangelho significa que Deus só vai ficar feliz se ele obedecer a Deus e a você como pai, como mãe? Será que os seus filhos pensam que o Evangelho significa que eles devem ser bonzinhos para que você os ame? Será que suas conversas do dia a dia ensinam seus filhos acerca da sua real compreensão do Evangelho? O foco dessa conversa é a graça ou o desempenho pessoal? Ou seja, você já parou e fez essa pergunta para os seus filhos? O que significa o Evangelho para você? Se você nunca fez essa pergunta, faça essa pergunta. Filho, o que significa o Evangelho para você? Provavelmente alguns pais vão ter a resposta. Para mim significa que eu preciso obedecer a Deus, obedecer o papai e a mamãe, para que eu vá bem, para que eu viva muito tempo na terra. Essa não é a resposta correta. Então, você como pai, como mãe, se você quer aprender, se você quer ensinar os seus filhos, você precisa ter coragem de fazer essa pergunta. O que você entende que é o Evangelho? Precisamos ouvir os nossos filhos falar sobre o que eles entendem sobre o Evangelho. E eles vão falar.
você pode ter certeza que eles vão falar. E tem crianças que acreditam que o evangelho eu preciso obedecer para eu ser amado. Tem crianças que acreditam eu preciso obedecer ao meu pai e minha mãe, porque só assim eu vou ser amado. Porque tem pai e tem mãe que mostra o amor somente quando o filho acerta e não nos erros. E o nosso amor pelos nossos filhos é no erro, é quando eles erram, é quando eles acertam, independente da situação, eu amo meu filho. Mas tem pais que só demonstra amor, alegria, felicidade, explosão quando a criança acerta. E sem você perceber, é isso que você está ensinando acerca do quê? Do evangelho, da palavra. Você está ensinando que Deus só vai amar ele se ele obedecer, se ele for bonzinho. Aí o Senhor vai abençoar a vida dele, o Senhor vai ser bondoso com ele. Mas quando ele erra, o Senhor vira as costas para ele e fica irado com ele, não quer ouvir a oração dele. E que Deus coloca ele de castigo, dá uma punição para ele. Então, eu estou ensinando o evangelho errado. Pastor, então eu não posso colocar de castigo? Pastor, eu não posso fazer mais? Não, você pode, mas com sabedoria. E como eu adquiro essa sabedoria, pastora? Lendo Provérbios inteiro, estudando a palavra. Anotando a palavra, orando para o Senhor. Meu Deus, me ajuda a ensinar, me ajuda a educar. Ou seja, você deve estar pensando que as crianças raramente, que elas não estão entendendo. Às vezes você acha que o seu filho não está entendendo. Às vezes você acha que essa criança de 4, 3 anos não está entendendo nada. Está entendendo tudo. Então, precisamos o quê? Começar a falar sobre o evangelho e a ouvir. Será como pai, como mãe, você presta atenção no que os seus filhos estão falando? Preste atenção no que deixa feliz ou triste. Esse é um exercício para você. Pode ser que, eu vou fazer umas perguntas aqui. Eu quando eu li e ouvi essas perguntas, eu falei, poxa vida, dá desespero, eu já ouvi essas respostas algumas vezes. Mas, preste atenção no que deixa felizes ou tristes os seus filhos. Ouça o que eles dizem sobre o amor de vocês por ele. Uma vez, a bispa, de tempos em tempos, ela faz isso no cultinho com as crianças. Para você que é pai, para você que é mãe, né? Quando ela faz essa pergunta, eu já cruzo meu braço e... Vamos lá! Tem que falar, fala a verdade aí, solta e vai com tudo. Ela pergunta assim, um por um. João, você acredita que a sua mãe te ama? Sim, acredito, vovó. Por que a sua mãe te ama? Porque a mamãe, ela me acorda, ela faz café da manhã, ela me leva para a escola, ela me dá banho, ela arruma minha roupa. É a forma, porque a linguagem do amor do João é atos de serviço. Ele se sente amado dessa maneira. Mas também já teve, nunca foi só flores, não. Teve situações que ela perguntou e saiu. Aí depois, vamos lá, depois que pergunta. Então ela pergunta, e o seu pai? Você se sente amado por seu pai? Sim. Por quê? O que o seu pai faz que você se sente amado? Ele faz isso, 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 isso. Aí depois aí Jesus vem a pergunta mais assim. Agora conta para a vovó o que a sua mãe e o que o seu pai faz que você não gosta, que você acha que está errado. Aí, Jesus Cristo, a alma sai do corpo. Aí, quando os nossos filhos começam a falar a verdade, essa é a verdade deles, é a realidade deles. E tem pais, eu falo por mim, antes eu tinha dificuldade de ouvir a opinião do meu filho ao meu respeito. E isso está errado. Se você tem dificuldade de ouvir a opinião dos seus filhos ao seu respeito, você é egoísta, você é orgulhosa,
você não quer aprender, você está no caminho errado. De tempos em tempos, precisamos parar com os nossos filhos, buscar saber se eles estão recebendo a nossa mensagem de amor para eles, buscar saber onde eu preciso mudar, melhorar com você. E você vai ficar surpreso com a resposta que você vai ouvir. E você tem que pegar e fazer isso hoje. Converse com os seus filhos a respeito da palavra. E pergunte, você acredita que a mamãe te ama? Por que você acredita que a mamãe te ama? O que a mamãe faz para você que você se sente amado? Pode ser que você escute, mãe, não sei. Isso já é um sinal. É um sinal que você não está conseguindo passar a mensagem do amor. Não está sentindo amado. Pode ser que você escute, mamãe, eu me sinto amado porque você faz isso, e você me ama. Perfeito, ok. Mas pode ser que também você escuta, às vezes eu acho que você me ama. Pode ser que você escute, eu acho que você ama mais o meu irmão. E depois tenha a coragem, você que é pai, você que é mãe, tenha a coragem de perguntar. Agora responda para a mamãe. Eu fiz ou eu tenho feito algo que está te magoando, que está quebrando esse nosso relacionamento? Tem algo que eu faço que você não se agrada, que você acha que precisa melhorar? Fala para a mamãe. E aí você precisa ter coragem para ouvir o que seu filho tem a dizer a teu respeito. Porque é muito fácil você ser o pai e a mãe autoritário. Só eu posso falar e ninguém pode falar aqui nessa casa. Só eu posso falar o que eu penso, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim e você é assim. E você não dá o direito dos seus filhos falarem o que eles pensam sobre você. E não é uma falta de respeito, não é falta de gratidão, não. Isso é ter uma conversa saudável. Todo lar precisa de ajuste, todo lar precisa ser arrumado. De tempos em tempos ouvimos, coloca a tua casa em ordem, põe a tua casa em ordem, converse com os seus filhos, converse com a sua família. Por que muitos casamentos estão destruídos? Porque não há conversa. Porque sempre um quer falar, sempre um está certo, o outro está errado. Sempre eu estou certo, o outro está errado. Não é assim que funciona. Precisa ter diálogo, precisa ter uma boa conversa. E aí você para e pensa, nossa, num casamento que só o homem, só ele que está certo. Ele vai, sim, fazer um altar para ele está certo nessa casa. A mulher não tem direito, não pode falar nada. Se ela fala, olha, eu acho que você precisa melhorar, cala a boca. Você que não faz nada direito, já manda a mulher ficar quieta. Aí o filho olhando aquilo, você acha que o seu filho vai ter coragem de falar o que ele pensa ao seu respeito? Nunca, ele não vai ter coragem. Então todo lar precisa sempre, de tempos em tempos, um ajuste, um alinhamento. E um lar saudável é um lar onde tem conversa. Uma conversa saudável que ensina. Os nossos filhos, eles precisam, você precisa dar. Olha, faça isso que eu estou te falando e você vai se surpreender. Você pode perguntar, até se você tem filho aí de 4 anos, você pode fazer a pergunta, até mesmo de 3. Você pode fazer a pergunta porque eles vão responder. Pode sair assim, mamãe, eu não gosto que você fica gritando, você grita muito. Mamãe, eu não gosto que você me bate. Mamãe, eu não gosto que você me coloca de castigo. Mamãe, eu não gosto que você fica falando para mim, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Não gosto, mamãe. E isso vai ser libertador para você. É que nem quando eu falei que a bispa faz esse tipo de trabalho com as crianças, quando ela começou a fazer isso, a criançada assim, né? Sentiu livre, leve e solto. Agora eu vou jogar tudo no ventilador. E tava lá todos os pais, né? Tava eu, o Fer, o Mu, a Mariana, o bispo Anderson, a Ian, tava todo mundo assim. E aí, é interessante, porque é nesse momento que vai sair o quê?
o orgulho ou a humildade. Porque uma coisa é você estar ali só você e o seu filho. Outra coisa é estar em uma reunião de família. Mas isso foi muito importante. Por quê? Porque está sendo trabalhado a coragem. Se as crianças tiveram a coragem de falar no meio de todo mundo sobre o pai e a mãe dela, ela tem coragem na vida. Aí se o seu filho fala uma verdade sobre você, e você fica assim, cala a boca, é mentira, que mentira, cala a boca. Se você tem essa reação, significa que o que ele está falando é verdade. Porque a verdade não incomoda, a verdade incomoda. Aí se o seu filho começa a falar, fala assim, tudo a teu respeito, e você fica lá, para, fecha a boca, cala a boca, fecha a boca, vou te matar, fecha a boca, chegar em casa eu vou te matar. Se você faz isso, aí você fica lá, coragem meu filho, vamos, vai lá na escola, fala, vamos, coragem. Mas dentro de casa, você poda a coragem dele? Se o seu filho não tem liberdade para conversar com você, ele vai conversar com quem? Se ele não tem liberdade de aprender a questionar as pessoas dentro de casa, começa com o pai e com a mãe, ele vai questionar quando alguém falar algo para ele. Se alguém falar algo para ele assim, isso, você tem que fazer isso. Você acha que ele vai ter coragem de bater de frente? Mesmo que aquilo seja errado? Ele não vai ter coragem. Porque quem passa a coragem para os filhos são os pais. E é no dia a dia. Então, qual é a mensagem do Evangelho que você está passando para os seus filhos? Voltando, escute com atenção, ouça de novo e de novo. Será que isso já saiu da boca do seu filho ou da sua filha? Mãe, desculpa por deixar você brava. Pai, não vou fazer isso de novo. Por que está todo mundo bravo comigo? Né? A criança faz essa cara, amigo. Você acha que Deus está bravo comigo? Né? Quando a criança faz algo de errado, aí, papai, mamãe, você acha que Deus está bravo comigo? Ele me bateu, então eu bati nele. Né? Situações, escola, quando o amiguinho tem uma situação, eu bati nele, ele me bateu e eu bati nele. Desculpe se não sou bom o suficiente para fazer você feliz. Vou me comportar, papai, mamãe, eu prometo. Por favor, não fique bravo comigo. Eu sempre tento. Tem crianças que usam essa, eu sempre tento. Mas não consigo fazer o que você quer. Acho que não sou bom o suficiente. Mãe, eu não consigo. Eu tento, mãe. Mãe, eu não consigo, mãe. Mãe, eu tento, mas eu não consigo. Bom, se você já ouviu palavras como essas do seu filho, essas declarações indicam que os seus filhos pensam sobre o Evangelho. Sentenças. Seu filho acredita que o Evangelho é o quê? Sentença, é uma sentença. Tudo é sentença. Você não pode beijar aquela menina porque o raio vai cair na sua cabeça, você vai ser um pecador, a ira de Deus vai se levantar contra você. Não basta você dizer não pode. Você precisa explicar por que não pode e onde aquela escolha vai levá-lo. Sentenças como essas mostram que o desempenho, não a graça, mas o desempenho, constitui a base como seus filhos estão tentando se relacionar com você e com Deus. E aí onde encontramos as crianças nesse conflito, com dificuldade de se relacionar com os pais. Se uma criança, um adolescente, um jovem tem dificuldade de se relacionar com os pais, sangue de Jesus tem poder, você já sabe, né?
eles estão tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Ensine a criança. Não está escrito, Deus vai ensinar as crianças. Não está escrito. Você que é pai, você que é mãe, ensine os seus filhos. Mostre o caminho. Ou seja, se você já ouviu isso, você está transmitindo que o Evangelho é como uma sentença. E essa é a forma que eles estão se relacionando com Deus. Aí você troca aqui, mãe, desculpa por deixar você brava. Aí ele entra nesse relacionamento com Deus. Deus, desculpa, Senhor. Desculpa por eu te deixado bravo. Eu te deixei bravo, Senhor, comigo, me desculpa. Ou, papai, meu aba, não vou fazer mais isso de novo. Ou, Senhor, por que o Senhor está tão bravo comigo? Ou, desculpa, Senhor, eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir ser feliz. Senhor, eu não consigo. Eu tento, Senhor, mas eu não consigo. Tá vendo? Isso tem que trazer clareza, profundidade para você. Se você já ouviu essas frases dos seus filhos, ou até outras, a forma que o seu filho se relaciona com você é a forma que ele está se relacionando com Deus. Se o seu filho se dentro da sua casa tem conflito, não tem conversa, pode ter certeza que os seus filhos estão vivendo em conflito e não estão conseguindo falar, conversar e orar com Deus. Aí você fica lá, gastando o joelhinho, Senhor, converta os meus filhos, que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo, que eles preguem, que eles louvem, que eles... Foi. Mas o seu filho não está conseguindo se relacionar com Deus. Não consegue ter uma conversa com Deus. O que a bispa fala no altar? Tenha um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, converse com Deus. Mas como eu vou conversar com Deus, tia Jéssica? Aí vem uma criança e fala assim, tia Jéssica, como que conversa com Deus? Meu amor, como você conversa com seus pais. Mas lá em casa, papai e mamãe não deixam conversar, não pode conversar. Fala para calar a boca. Querido, bom saber. Como que uma criança vai aprender a ter intimidade, relacionamento com Deus, conversar com Deus, se você que é pai, você que é mãe, não conversa com seus filhos? Qual é o padrão? Qual é a linha? Qual é o caminho? Ensine a criança o caminho. E qual é o caminho, papai? O caminho é não conversar. Eu sou ocupado demais, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Eu ensino. Você que é pai, você que é mãe, você ensina. Ou seja, você é capaz de se alegrar com seus filhos simplesmente porque foram dados por Deus e porque você os ama? Ou os seus filhos devem se comportar de modo a agradá-lo para que você possa se alegrar com eles? Como que você se alegra com seus filhos? Só quando eles acertam? Só quando eles obedecem? Precisamos refletir o poder da graça do Evangelho nas nossas conversas cotidianas. À medida que essa graça poderosa começa a dominar as nossas conversas do dia a dia com os nossos filhos, vamos conseguir que os nossos filhos, vamos dar a eles um rico, crescente entendimento o quê? Do Evangelho, da palavra. Ou seja, eu vou pregando a palavra de maneira tranquila, suave, sem sentença, sem condenação, sem peso, conversas do dia a dia. Quando eles reclamarem que não conseguem fazer o que Deus quer, vocês aproveitarão a oportunidade para responder para eles. Quando seu filho fala assim, eu não posso, eu não consigo, você tem uma grande oportunidade de responder a eles como o Evangelho poderoso da graça. Esta é a sua oportunidade de dizer, querido,
Sei que você não consegue obedecer sozinho. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele fez o que você não pode fazer. Agora Ele pode ajudá-lo a confiar nele. Vamos pedir perdão para Jesus e Ele vai nos perdoar, Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar pelo poder do Evangelho. É assim que ensina. Os nossos filhos, as nossas crianças, elas não sabem. Elas não sabem porque elas mentem. Quem ensina? Somos nós. Ensine os seus filhos a orar pedindo perdão a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a orar pedindo perdão para Deus e força para obedecê-lo. Ensine seus filhos a orar e peça a Deus que o ajude a amá-lo. Ensine que Deus se alegra com a oração deles quando eles se arrependem e quando eles clamam por ajuda. Toda vez, qualquer situação que acontecer na vida dos seus filhos, ensine ele a orar, a buscar o arrependimento, o perdão. Ensine o seu filho a buscar o amor de Deus. Agora vamos buscar a presença de Deus, o amor de Deus. Ensine os seus filhos a alegrar o coração no Senhor e não no homem. Porque Jesus ensinou os seus discípulos como orar e pelo que orar. Deus ordena que você também ensine os seus filhos como orar, pelo que orar. Será que como pai, como mãe, estamos ensinando os nossos filhos a orar? Porque Jesus ensinou os discípulos a orar. E qual foi a oração que ele ensinou? O Pai Nosso. E ele ensinou palavra por palavra. Jesus que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ensinou os discípulos a orarem. E por quê? E para quê? Orar por quê? Pedir o quê? O Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E aí, como pai, como mãe, eu não consigo ensinar os meus filhos. Eu não ensino a orar. Eu não tenho paciência. Precisamos ensinar os nossos filhos a orar, palavra por palavra, isso desde pequenininho. Bebezinho, começou a dar, estende suas mãozinhas. Começou a dar as primeiras palavrinhas, amém, Jesus. Começou a falar mais um pouquinho, Senhor, abençoe a refeição. Foi aumentando, está desenvolvendo. Ensine o Pai Nosso. Seus filhos sabem orar o Pai Nosso? Palavra por palavra? Se eles não sabem, significa que você não ensinou esse princípio. É um grande princípio. Precisa saber o Pai Nosso. Esse é o foco de Paulo em Efésios 6,4, quando diz, instrua, pais, instruam, criem seus filhos na disciplina e na palavra do Senhor. Agora eu vou dar um exemplo para finalizar. Um exemplo de como você pode levar o seu filho a refletir sobre o poder do Evangelho. Para os nossos propósitos, nos concentraremos apenas na resposta. Então, eu vou ler uma história aqui e vamos nos concentrar somente na resposta. Então, é assim, a história de uma menina que chama Sara. Você escuta um grito alto vindo do quarto dos seus filhos. Você entra e descobre que Sara, sua filha de 4 anos, bateu em Davi. Quem tem 2 filhos sabe o que eu estou dizendo, né? Seu filho de 3 anos. Então, o Davi tinha 3 e a Sara 4. Então, a Sara bateu no Davi. Porque ele não quis dar o brinquedo que ela queria. Você a leva para o seu quarto e a disciplina devidamente. Com semblante triste, Sara diz que sabia que não deveria ter batido. A Sara diz para a mãe, eu sabia, eu não deveria ter batido no meu irmão. Mas que o fez mesmo assim. Uai, você sabe? Quantas vezes a gente já escuta isso? Por que você mentiu? Eu não sei, eu sabia que não era para eu mentir, mas eu menti. Que foi o que aconteceu com a Sara. Mas que fez mesmo assim. Pois estava muito brava, que não conseguiu se conter.
Ela também fala que não consegue obedecer e nem se comportar bem. Então, essa é a história. Qual resposta, como pai e mãe, você daria? Eu vou dar para você 4 opções. A primeira, a mãe responde com uma voz amena, porém severa. Bom, Sara, é para isso que serve a disciplina. Mais cedo ou mais tarde você vai aprender que é errado bater quando estamos bravos. Se a mamãe a disciplinar várias vezes, você irá entender? Por favor, não bata mais no Davi. Não resolvemos nossos problemas batendo nas pessoas. Segunda resposta. Então, qual seria a segunda resposta? A mãe responde com uma voz irritada. Eu sei, Sara, você sempre diz isso, mas você tem que aprender a se comportar. Quantas vezes a mamãe vai precisar disciplinar você? Por que você faz isso sabendo que é errado? Talvez algum dia você mude. Terceira resposta. A mãe responde com raiva. Sara, se você quisesse se comportar e parar de bater no Davi, você conseguiria. A mamãe está perdendo a paciência com você. Seu pai e eu teremos uma conversa séria quando ele chegar. Essa é top, hein? Deixa quando seu pai chegar. Isso tem que acabar. É a 4ª vez nessa semana. E a última resposta. A mãe responde de maneira frustrada. Sara, sinceramente não sei o que fazer com você. A mamãe tentou muitas vezes ensinar o que é certo. A gente está aprendendo até hoje, né? Não sei mais o que fazer. Não consigo fazer você mudar. Uma mãe olhando e dizendo, não consigo fazer você mudar. Estou de mãos atadas aqui. Então, eu te dei 4 opções. O pessoal que está aqui, qual é a opção que vocês... 1, 2, 3... Arrisca aí, gente. Um palpite, nenhuma? Nenhuma? Então tá. Então tá certo. Todas essas respostas estão baseadas no desempenho humano. Essa é a maneira que muitos pais e muitas mães estão corrigindo seus filhos. Com uma voz, às vezes, amena, porém severa, uma voz irritada, com raiva, frustrado, depende. Como você está corrigindo seus filhos? Elas são resultados de um relacionamento deteriorado, não são saudáveis. A mãe está tratando Sara como se a criança pudesse tratar o pecado com suas próprias forças, simplesmente fazendo o que a mamãe diz, apenas obedeça. Ou seja, essas respostas a mãe está ensinando o quê? Obedeça, se vire, obedeça. É basicamente o que a mãe está dizendo. O problema é que Sara, agora vem a lapada, assim como todos do planeta Terra, não podem fazer com suas próprias forças. Todas essas 4 respostas podem produzir um bom quê? Um bom fariseu. Mas não conduzirão o seu filho a uma nova vida em Cristo. Compare agora essa resposta. A resposta certa. A mãe responde demonstrando carinho e compreensão. Sara, sei que você não consegue obedecer por conta própria. Sei muito bem disso. Mas foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Porque não conseguimos fazer nada sozinhos. Lembre-se de que a Bíblia diz que Jesus morreu para que tivéssemos uma nova vida. Você não consegue obedecer com as suas próprias forças, mas consegue obedecer com a ajuda de Jesus Cristo. Vamos orar agora e pedir para que Deus nos ajude, querida. Querido Deus,
Por favor, me ajude a obedecer e amar ao Senhor. Eu não consigo fazer isso sozinha. Por favor, me perdoe por bater no meu irmão. Por favor, me ajude a confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me ajudar a ser diferente e voltar o meu coração para o Senhor. Por favor, me ajude a obedecer à mamãe e a obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa oração simples resolve o assunto em questão. Sara precisa que Jesus a ajude a obedecer. Jéssica precisa que Jesus a ajude a ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva. Estamos na igreja todos os dias pedindo ao que o Senhor? Ajuda. Por que o Senhor só pode ajudar os adultos e não as crianças? Precisamos ensinar os nossos filhos a buscar a ajuda de Jesus. Eles não vão conseguir obedecer sozinho. Eles não vão conseguir parar de mentir do nada. Temos que ensiná-los a orar. Temos que ensiná-los a enfrentar as guerras deles, orando ao Senhor. Ela reconhece que necessita de mudança e se volta para Cristo para obter ajuda. Imagino que você deve estar pensando, que criança de 4 anos oraria desse jeito? Está de brincadeira? Sim, é o que eu falei. Quem ensina uma criança a orar? Eu tenho crianças na escolinha que tem uma oração, um repertório incrível. Mas isso vem de casa. Então, o meu papel como mãe é ensinar os meus filhos a orar. Palavra por palavra. Olha o que diz aqui. Jesus não esperou que os discípulos fossem espirituais o suficiente para saber o que orar. Jesus não esperou isso dos discípulos. Para saber sobre o que orar e como orar. Ele os ensinou. Consegue entender agora? Jesus ele não esperou espiritualidade dos discípulos dele. Mas ele ensinou os discípulos no caminho. E ele ensinou o que deveriam dizer e como orar, palavra por palavra. Espiritualidade não aparece de uma hora para outra. A espiritualidade vem pelo ensinar. Quando você chegou na igreja, foi aprendendo, ouvindo a palavra. Foi os ensinamentos que foram te ensinando a ter uma espiritualidade. Quando necessário e no devido tempo, que o Espírito Santo nos deixou escrito. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar, isso foi feito, palavra por palavra, no dia a dia deles. Já leu o livro de Mateus, Lucas? Por onde Jesus passava, ele ensinava. E vemos o quê? O dia a dia de Jesus. Todas as curas, milagres, maravilhas que ele ensinou, não está escrito. E Jesus estava lá no púlpito, no altar, pregando, ensinando, e lá. Não. Jesus ensinava por onde ele passava. Cada oportunidade que ele tinha, ele ensinava. Ele ensinava quando alguém aparecia com fluxo de sangue. Ele ensinava, lembra da morte de Lázaro? Ele poderia ter chegado lá e curado Lázaro. Não, foi necessário a morte dele para que todos vejam a glória de meu Pai. Ele ensinou os discípulos a orarem. Ele ensinou os discípulos a crerem. Ele ensinava através de parábolas. Ele ensinava através, lembra que eu falei semana passada? Ele ensinava através do clima, dos animais, da vegetação, da figueira, da videira. Ele ensinava tudo o que ele podia, ele ensinava. O método que Jesus usava para ensinar era de forma lúdica, fazendo com que os discípulos pensassem a respeito daquilo. E é isso que ele está nos ensinando hoje. Você que é pai, você que é mãe, professora, tia, se tem uma criança na sua vida, você precisa ensinar com conversas do dia a dia, mostrando, alinhando.
E assim o evangelho da palavra de Deus vai sendo colocada de forma tranquila, suave, ensinando e não punindo. Tem muitos pais que estão colocando a palavra como forma de punição. E não é assim que o Senhor quer que ensinemos os nossos filhos, as nossas crianças. Precisamos ensinar as nossas crianças a verdade da palavra de Deus, com tranquilidade, com amor, com carinho, com bondade, com misericórdia, com paciência, não com agressividade, não como uma punição. Você quer ver quando uma mãe vai me procurar e fala assim: ele fez algo de errado e ele não vai ficar na escolinha, ele vai ficar lá no culto. Criatura, meu Deus, o que você está ensinando? Não, porque lá ele vai ouvir a palavra, ele vai mudar. Não, você está equivocada. Vai estar dando um efeito rebote. Sabe o que você está ensinando? Que ficar no culto é a punição dele. Que ouvir a palavra é a punição dele. Não, ele fez algo de errado, eu tomei o celular dele. Não vai ver celular. Não vai ver celular. Agora você vai sentar no sofá, assistir todos os programas Mudança de Vida. Punição! Onde já se viu você colocar o evangelho, a palavra de Deus como um castigo na vida da criança? Você está punindo e não disciplinando. Você sabe me dizer, eu fui buscar a diferença de punição e disciplina? E tem muitos pais que só sabem punir. Está punindo daqui, eu vou punir você de lá. É sentença sobre você. É isso, é castigo sobre você. E tem pai e mãe que tem a capacidade de falar assim: de castigo ele não vai para a igreja. Gente, que loucura é essa? Não, pastor, isso existe sim, porque é uma cegueira. É uma cegueira. Ei, você que é pai, você que é mãe, preste atenção, cuidado, para você não estar punindo em vez de disciplinando. Talvez você está só punindo e não está disciplinando. A punição pode até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo cria revolta, resistência e gera a crença do quê? De incapacidade. Punir por si só, sem suscitar uma reflexão do que está por trás do comportamento, dos sentimentos, do que deve ser reparado e de como pode ser solucionado, não gera conexão, compreensão e aprendizado. Se você é um pai, uma mãe que só pune, você não está ensinando, você não está disciplinando, mas você está provocando ainda mais o que naquele coração? Uma reviravolta. Você está colocando, você não é capaz. Você precisa viver à base de punição, de castigo, de sentença, porque você não é capaz. Você cria o quê? Um fariseu. Aí depois essa criança cresce, ela olha para você e fala assim: eu não quero ter a mesma fé que a sua. Ai, Jesus, que mal que eu fiz para Deus, hein? Tem mulher que usa essa frase. Que mal que eu fiz para Deus, que castigo é esse? Tem muito pai, muita mãe que está colhendo o que plantou. Por isso que temos que ter cuidado o que eu estou plantando na vida dos meus filhos. Como assim, pastora? Ele nasceu na igreja, ele foi consagrado no altar quando ele era bebê, pastora. Ele ia para a escolinha com a Bíblia, a palavra, vestido de pastorzinho. E ele falava: eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. E agora, pastora, ele não quer saber da igreja, ele não quer saber de Deus. Porque você uma vida inteira ensinou que o evangelho é uma punição. E o evangelho não é uma punição, a palavra de Deus não é punição. Mas no momento da ira, da raiva, do ódio, das escolhas erradas que eles fizeram, vou te punir. Oh, ok, essa criança cresceu. Agora ele pode fazer as escolhas dele. Olha a diferença da disciplina.
É muito desafiador sair da punição, mas no fundo sabemos que nos machuca e machuca os nossos filhos. A punição nos machuca e machuca os nossos filhos. E o afasta de nós. Aprender a disciplina é mais desafiador ainda. O que significa ensinar com formas, o quê? Explicativa. Como é a disciplina? Meu amor, você errou, você falhou. Você fez isso por conta disso, a sua intenção, a sua motivação. Agora precisamos orar a Deus, Ele vem, Ele te perdoa, Ele te restaura. Mas agora qual é a solução para esse problema? E aí eu vou disciplinando. Eu vou o quê? Ensinando o quê? O caminho. Eu corrijo, conversando. Ah, pastora, mas a Bíblia diz que tem que usar a vara. Tem momentos que tem que usar a vara. Precisa de uma chineladinha. Mas vamos entender. A Bíblia fala sobre disciplina e não sobre punição. E tem muitos pais que estão só punindo e não disciplinando. Porque, de verdade, vamos ser sinceros, como pai e mãe, é muito mais fácil punir do que disciplinar. É muito mais fácil criar do que educar. É muito mais fácil, vai aprender a palavra lá na igreja, lá na escolinha, do que eu ensinar em casa. É muito mais fácil. É muito mais fácil você ir lá na escolinha e falar assim, ô tia, ô pastora Jéssica, eu preciso que você ensine meu filho a dizimar, eu preciso que você ensine meu filho a orar, eu preciso que você ensine meu filho a falar a verdade, eu preciso que a senhora ensine o meu filho a me honrar, a me obedecer, tá bom, pastora? Nananina, não, essa responsabilidade é sua. O meu papel como líder do Ministério Infantil é junto com você, não é sozinha, junto com você, ensinar o caminho para as crianças. Mas eu fico um pouco tempo com eles, pouquinho tempo com eles. Você fica muito mais tempo com eles. E quem influencia mais? Quem tem mais tempo. Então pare de ficar dando. Tem pai, tem mãe que está dando os filhos assim de bandeja pro diabo. Aí lá na hora da punição, quando eu era menina, nossa, Jesus Cristo. Quando a minha mãe me colocava de castigo, quando ela me batia de cabo de vassoura e ficava brava comigo, aquilo não era bom. Eu pensava de tudo mais um pouco da minha mãe. E ainda eu tinha a capacidade de ficar fazendo careta para ela. Mas a minha mãe, ela deu o que ela tinha. Você que está ouvindo esse culto, você não tem esse direito de dar o que você tem, porque você está recebendo. Você tem que dar o que você tem, que é a palavra de Deus. A punição só gera revolta. Por isso que estamos vendo jovens revoltados, adolescentes revoltados, crianças revoltadas. Tem criança que você fala não para ela, ela se joga no chão, ela sapateia, ela vira, ela faz um negócio. Criancinha de Jesus, pelo amor de Deus, o que foi que eu te fiz? Só falei não para você? Porque gera uma revolta. Uma revolta. Tem crianças que ela não suporta ouvir o não. O não é a punição. Porque crescemos acreditando que não é punição. Não, não é uma punição. Não é uma verdade, é necessário. Então, espero que tudo tenha clareado na sua mente, no seu coração, que você se levante como pai e como mãe e ensine a partir de hoje o verdadeiro evangelho para as suas crianças, para os seus filhos e para as crianças que estão ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, sem punição, sem condenação, mas com amor, com carinho, com compaixão, com paciência, porque Deus tem tanta paciência com a gente, Deus tem tanta paciência e o pai não tem paciência com o filho. É com paciência, é com bondade, é com amor e com misericórdia. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Pare um pouco, pense sobre tudo que você escutou. Talvez você viu tantas verdades ao seu respeito que até está abatida. E levei um tiro.
Acalma. Porque a Bíblia também diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não pensa que para mim também foi fácil. Estou estudando muito em cima desse livro. E além de estudar, eu estou praticando, eu estou refazendo, eu estou modificando as coisas na minha própria casa. Então isso é bom para todo mundo, isso é bom para mim, isso é bom para você. E eu vejo que é o próprio Deus querendo alinhar as coisas. E precisamos entender a verdade. Precisamos entender por que Jesus morreu, entender por que Ele ressuscitou, mostrar, ensinar isso para os nossos filhos. Para de ficar deixando outras pessoas ensinarem e educarem os seus filhos. Tenha tempo para os seus filhos. Tenha conversa com os seus filhos. É como eu falei, não esqueça disso. Se não tem conversa na sua casa, se você que é pai, você que é mãe, você não conversa com os seus filhos eles vão ter uma dificuldade imensa de conversar com Deus, de se relacionar com Deus. É nós que ensinamos. Então, depois vai lá, escuta esse culto novamente, escuta os outros da semana passada, da semana retrasada. Semana que vem eu vou vir com outro tema. Tem me ajudado e eu quero compartilhar isso com você. Eu não quero guardar a informação para mim, mas eu quero compartilhar com você. Eu quero te ajudar. Como está me ajudando, eu quero te ajudar. E cada mudança que eu estou realizando na minha casa, no meu lar, eu estou vendo avanço, eu estou vendo mais crescimento, eu estou vendo uma mudança muito grande. E não é fácil para mim. Mas os meus filhos, eles são importantes. E eu sou a responsável, eu preciso ensinar. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, e aqui vamos permanecer, porque nunca saímos da Tua presença. Eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essa reunião. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor sempre traz a verdade, não como punição, mas como um ensinamento. Então, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Deus. E eu peço que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda não conseguem ver, enxergar, não conseguem entender. Abre os olhos do entendimento. Que todos passem a ter clareza, sabedoria, visão. O que é o verdadeiro evangelho? O que é? E entendemos com clareza, chega de punição, chega de colocar os filhos debaixo desse jugo de punição, é tempo de ensinar, na Tua palavra sempre fala que devemos ensinar, na Tua palavra fala muito sobre a disciplina, e é isso que precisamos praticar, é isso que precisamos ensinar os nossos filhos, a disciplina no Senhor, a verdade do Senhor, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e eu preciso mostrar para os meus filhos que eles precisam entrar por este caminho. Meu Deus, que cada pai, que cada mãe seja tomado por essa força, por essa coragem, e que eles agarrem os seus filhos agora, e que eles venham conduzir os seus filhos a esse caminho da verdade, da vida, da mudança, da transformação. Eu te agradeço por essa palavra e eu creio que eu verei frutos deste trabalho, Senhor. Mudanças no comportamento das nossas crianças, porque tem tantas crianças que têm um comportamento que não agrada, um comportamento que entristece, é uma desobediência, é uma rebeldia, é um choro sem motivo. Meu Deus, e está tão claro o porquê de tudo isso. É porque eles não estão conseguindo sozinhos, porque os pais não estão ensinando. Ei, meu amor, vamos fazer isso juntos com Jesus. Jesus nos ajuda, Jesus nos ensina. Meu Deus, e nós pedimos também ao Senhor, nos ajude como mãe, nos ajude como pai, a ensinar, a educar os nossos filhos, segundo a Tua palavra. Eu te peço, meu Deus,
Eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo os lares, as famílias, que haja mudança, transformação, renovo, restauração, para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu oro, meu Deus, em favor da nação. Meu Deus, nós te agradecemos pela vida, por esta palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e declaramos que nada mudou no nosso relacionamento. Senhor, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Meu Deus, nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, meu Deus. Nós não buscamos um Deus de barro, de pedra, não, nós buscamos o Deus vivo, poderoso. Nós clamamos e nós buscamos aquele que morreu, aquele que venceu, aquele que tomou as chaves das mãos do diabo, Senhor. E o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus fez o céu e a terra, tudo está no controle do Senhor, tudo está sobre o domínio do Senhor, meu Deus, e nós abençoamos a nossa nação, nós seguimos abençoando a nossa nação, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, viveremos coisas poderosas, estrondosas, maravilhosas, para a honra e a glória do Teu santo nome, meu Deus. Eu te agradeço, muito obrigada pela oportunidade, em nome de Jesus, amém.